Olá, pessoal. Esse é o episódio 2 do podcast do CrossFit Athena. Me chamo Lilian, a host desse podcast, junto com meu marido, Márcio Fernando, CEO do CrossFit Athena. Hoje nós vamos falar sobre ginástica e CrossFit com dois convidados super especiais, o Felipe e a Marcela, do CWB. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Estar aqui. Um prazer. Muito feliz de estar aqui com vocês aí, compartilhando aí toda essa conversa. Primeira vez aqui no Piauí. Primeira vez no Piauí. Chegou logo lá. Chegando já. Mais quentinha. Verdade. Então, vamos lá. O que a gente gostaria de saber, como que entrou a ginástica na vida de vocês? Então, eu, assim, basicamente assim, a minha história é com a ginástica, né? Então, desde cedinho eu pratiquei ginástica, né? Não fui atleta de alto nível, mas pratiquei ginástica, né? Na minha cidade, que era no interior do Rio, né? E aí, assim, depois de muitos anos, eu também voltei a retomar na faculdade, né? Na verdade, retomei com um dos grandes professores, mestres que existiram no Brasil aí de ginástica, né? E aí acompanhei ele até o fim da carreira dele, né? Fui basicamente aí pupilo dele aí e assim, né? A ginástica mesmo, né? Veio para mim nesse sentido, né? Dei aula em vários lugares, várias escolas, fiz meu centro de treinamento, né? Trabalhei, estagiei também em vários clubes também, né? Então, a ginástica desde a minha formação, ela faz parte aí da minha história, né? Então, porque muita gente pensa isso, né? Que fala assim, não, entrou agora com cross, né? E você começou, não. Então, assim, isso é legal a gente saber, né? Porque eu, basicamente, assim, a ginástica foi a minha essência, né? Então, desde cedinho, eu apostei muito na ginástica, até numa época em que, né, ginástica não tinha essa proporção, né? Que hoje tem, que tomou hoje, né? Então, basicamente, foi isso aí, né? Essa foi a minha história. E aí tem a história com o cross, né? A história com o cross é uma história bacana, né? Porque quando o cross ele entra no Brasil, assim, né? Os que trouxeram o cross para o Brasil, eles não tinha nem a formação no Brasil, né? A formação era na Argentina, o L1 era na Argentina, né? E aí, assim, um desses caras foi treinar no meu ginásio, né? Eu já estava com um espaço meu montando tudo. E aí, nessa época do meu ginásio, como eu tinha montado meu espaço, eu estava trabalhando com ginástica também, ginástica para criança, né, atletas, e eu resolvi abrir, né, o meu espaço assim, para treinar todas as pessoas que queriam um treino corporal advindos da ginástica. Foi um trabalho assim, meio que pioneiro, né? Eu visualizei, né, o treino de ginástica como sendo uma possibilidade para o desenvolvimento de qualquer pessoa que queira se movimentar com eficiência e qualidade. A gente brinca. Tudo começou ali, né? Exatamente. A gente brinca até que o Felipe poderia ter sido o criador do CrossFit, porque foi um pouquinho antes, né? Exatamente. É interessante isso. E ele já tinha linkado também com alguns amigos que eram do com levantamento. Com o levantamento. Engraçado que assim, né, nessa época, né, eu tinha pedido até um amigo meu um estágio de levantamento, né? E na época foi com o professor, até o professor Aveiro, né? Nem conheci o professor Aveiro, eu olhei o levantamento e vi uma relação muito bacana entre a ginástica e o levantamento. Nessa época eu já tinha percebido isso, mas tudo eu estava voltando ao trabalho com a ginástica, né? E aí eu tinha um amigo meu, um professor meu, que era do atletismo também, fundista de atletismo, perguntei para ele, pô, você sabe quem aí que trabalha com levantamento e pudesse fazer um estágio? Aí ele me mandou, hoje eu sou grande amigo, e não fui fazer o estágio na época com o Aveiro por conta de outras coisas, mas hoje é um grande amigo meu aí, né, um grande parceiro aí de trabalho aí, o Aveiro. Mas o que, assim, foi muito legal, porque a história é muito grande, né? Então, assim, se a gente for pegar meu trabalho da ginástica aplicado ao cross, né, que é a ideia, quando eu abri meu centro de treinamento, eu trabalhava muito com as crianças. Ginástica normal, ginástica comercial, aquela ginástica que é a escolinha, ginástica competitiva, que é o treinamento. Só que eu comecei a observar que tinham pessoas que me procuravam, né, para fazer uma aula de alongamento, eram de outros esportes. E, pô, Felipe, eu posso treinar um pouquinho? Eu gostei muito desse treino, né, porque a ginástica era uma coisa que era vista assim, só para criança. Né? Os pais falavam assim, nossa, vou fazer ginástica adulto. Então, assim, eu comecei a fazer esses experimentos. E, assim, eu comecei a ver nessa época que a ginástica, ela era uma metodologia que ela continha em si o essencial
para o desenvolvimento do gesto motor com eficiência. Então, isso foi uma coisa que ficou muito focada na minha cabeça, era uma ideia, era uma percepção que eu tive, mas até então não era uma coisa que eu sabia se ia funcionar, né? Às vezes a gente tem uma grande ideia, mas aquilo não funciona. Então, o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu tenho meu espaço, eu vou testar. Aí eu comecei a botar todo mundo lá. Eu tinha artista circense, paradista de mão, eu tinha malabarista, eu tinha contorcionista, eu tinha, enfim, várias modalidades, né, que eu comecei a colocar. E o que foi mais engraçado é que todas essas modalidades, curioso, que todas essas modalidades sendo treinadas com a base do treinamento ginástico corporal, eles desenvolveram. Então, assim, por exemplo, a gente treinou, né, Marcela, na época, a galera aqui do slackline, né? Não sei se vocês conhecem, né? Época, parte acrobática. O slackline na parte acrobática. E aí nós fizemos uns 3, 4, basicamente, assim, campeões, né? Fomos, assim, responsável também pela essa formação, né? Então aí eu comecei a ver, aí, por exemplo, o pessoal da natação começou a me procurar muito, ou seja, todo mundo, até o treinamento funcional começou a ver o nosso treino como um treino, assim, um treino realmente de grande potencial. Então isso me chamou muita atenção. Nessa época também, concomitante a essa época, veio o surgimento, né, do cross no Brasil. Né? Então o CrossFit veio algumas pessoas se interessaram pela metodologia, começavam a treinar na academia. Os caras tinham, sei lá, imagina que você tem uma academia lá, tinha aquele espaço de treinamento funcional, aí fim de semana fechava para fazer cross. Era mais ou menos isso que foi o início do início, né? Aquela galera que vinha com a ideia, não vou treinar, eu vou treinar aqui. E aí esses caras, obviamente, começaram a ter o quê? Uma dificuldade, porque se hoje a gente ainda tem uma dificuldade metodológica, você imagina, né, no começo, né? Então, assim, não tinha. Eu costumo falar assim, que a ginástica, ela era muito assim, elitista, entenda elitista no sentido, assim, não de elite, acesso, mas né? de difícil acesso. Tinha que procurar Porque assim, você tinha que ir para um clube, você para ter a ginástica ali, você para ter o patrimônio da ginástica, você tinha que treinar. Então, se você, para treinar mesmo a ginástica, que realmente é desenvolvimentista, você tinha que ser uma pessoa selecionada, né? Então, por exemplo, se eu vou hoje treinar num clube, eu tinha que passar por uma seleção de talentos, ir para as categorias de base, então essa pessoa poderia ser uma pessoa que poderia ter o patrimônio da ginástica. Uma época que a internet ainda era muito escassa de informação, a informação de curso era muito escassa. Então, assim, eu costumo falar elitista nesse sentido, é porque o acesso era muito velado a poucas pessoas. E o levantamento, né, também era muito assim, a nossa história é muito recente. Eu brinco que assim, com o pessoal no curso, que eu falo assim, olha, há 20 anos atrás, 20 e pouquinhos anos atrás, se você chegasse numa academia, né, você vai entender que você é mais antigo também, se fizesse um agachamento, né, o coordenador batia assim e falava assim, olha, cara, não pode fazer esse exercício aqui não, né? Então, assim, se você imaginar que isso tem aqui 15, 20 anos, não é muito distante da gente, né? É muito recente. Então, você imagina, né, a dificuldade também do trabalho do levantamento no sentido social, no sentido de expansão, né? Então, eu costumo falar que, assim, o CROSS, ele ajudou também a resgatar dois dos grandes patrimônios do treinamento, da metodologia de desenvolvimento corporal e performance no mundo, que é o trabalho corporal feito com a ginástica e é o trabalho da administração de carga, de força e potência feito com levantamento. A progressão direitinho. Então, eu costumo falar que com os alunos que hoje eles estão num dos melhores períodos de uma certa forma. No momento atual. Porque acredito que ainda precisa melhorar, precisa. Sim. Mas é como você tinha falado, antigamente era muito grosso. Era a questão de que você estava estudando. E hoje eu acredito que há uma disponibilidade de cursos que fazem com que os treinadores consigam treinar seus alunos de maneira mais rápida, ter uma evolução melhor. Não era como antigamente, que era na loucura. Há quantos anos existe o CWB e como foi a ideia de criar um curso de formação de ginástica específica para o CrossFit? Acho que deixa a Marcela responder. Então, a gente começou com o nosso espaço, né, de ginástica artística, que já tem aqui 16 anos, 15 anos mais ou menos. Depois de muito tempo, né, de Felipe na área, de trabalhar em vários lugares, a gente conseguiu finalmente abrir um espaço, né, ele conseguiu. E nessa época não tinha CrossFit ainda. O CrossFit, ele surgiu pra gente no comecinho, né, o pessoal lá do Dudu, né, do LPO, são grandes treinadores também de LPO,
começaram a ver que estava chegando uma nova modalidade, o pessoal começou a bater lá, né, na porta deles, preciso aprender LPO por causa do CrossFit e tal. Ele, mas o que é CrossFit? É porque eu já tinha aquela fama de aceitar pessoas que não eram da ginástica, né? Aquele lance que eu falei no começo. E aí o Dudu começou os cursos, e aí a gente foi, né, Felipe viu, e falou assim, pô, ginástica também, pô, que legal essa modalidade. E aí foi que primeiro curso do Brasil, né, o primeiro de ginástica curso para o Brasil, CrossFit. Foi através dessa ligação aí com o LPO. O pessoal começou a procurar os dois ao mesmo tempo, né? Tanto a ginástica quanto o LPO. E aí a gente falou, não, vamos lançar o primeiro curso. Eu costumo falar assim, que obviamente, né, não foram... outras pessoas também colaboraram, mas assim, os precursores dessa capacitação com certeza. No Brasil, né, foi basicamente o professor Dragos, o professor Dudu e eu no campo da ginástica. Né? Então, eram nós assim, dando nesse curso, né, Dudu e Dragos, né, que são meus grandes amigos aí do levantamento, e eu trabalhando com a ginástica, né? E é engraçado, né? Porque o cross no Brasil ele começou com o autodesenvolvimento do levantamento. Eu lembro que a gente dava assim, o Dudu dava 10 cursos, eu dava um curso. Entendeu? Então, assim, toda a prioridade do cross, eu costumo falar, né, nos cursos até... É porque era mais acessível toda a prioridade do cross, o cross no Brasil, ele começou pelo apelo do levantamento, do peso, né? Entendeu? Então, basicamente, a gente começou assim, né? E aí, os primeiros cursos... Eram técnicos desportivos, então o que acontece? A demanda era uma demanda relativamente grande, mas não era uma demanda muito grande também. Então, assim, eu costumo falar que a gente dava curso nos interins de treinamento e competição. Encaixava entre as competições. O nosso calendário esportivo, né, ao calendário de formação. Então, por isso que também, nessa época, assim, a demanda para cursos, ou seja, o andamento da velocidade de cursos também era pouco, né? Porque os treinadores, eles tinham que adaptar a vida deles à demanda ainda que estava surgindo do treinamento, né, da competição. Exatamente. Sim, existe até uma pirâmide, né, do CrossFit que coloca na base a nutrição, depois o condicionamento metabólico, a ginástica, depois o LPO e depois o esporte. Exatamente. E você precisa estar com as bases bem fortes para você ir evoluindo, né? Então a gente vê aqui por essa pirâmide que a ginástica ela é a base para o LPO e muitas vezes ela é negligenciada, né? Mas como é que vocês veem isso? Eu costumo falar o seguinte, no curso eu falo isso, né? Eu tenho uma parte que eu falo só de 5 fatores que são fundamentais para a gente entender história. E é uma história, assim, que é uma história que passou, mas não passa. É uma história que está presente na gente. É uma história que a gente está fazendo. São 5 pontos metodológicos. Então, esses 5 pontos, né, quem viu ali, viu que resume todo o fazer, né? Toda a praxis da modalidade. E assim, como você bem falou, né, se a gente for pegar as estruturas motoras, porque nutrição seria um comportamento alimentar, né? Uma mudança de um comportamento alimentar, né? O condicionamento que a gente fala aí é o condicionamento, assim, é a saída da inércia com o metabolismo, né? É aquele início do condicionamento, né, metabólico, né, o desenvolvimento dele. Essa pirâmide, quando a gente vai lá mais para cima, ela está voltada muito à parte motora, ao desenvolvimento dos gestos motores específicos dos esportes que serão desenvolvidos dentro do sistema de treinamento cruzado, né, que é o CROSS. Então, eu costumo falar o seguinte, no Brasil a gente começou a administrar o peso externo antes de administrar o nosso peso. Então, isso é da nossa história, tá? A gente passou por isso. Mas, assim, se você for pensar logicamente, né, não é uma coisa, é uma inversão. Né? Porque eu costumo até justamente falar disso, né? Hoje eu tenho muitas meninas, porque assim, a primeira coisa quando você trabalha levantamento, vocês sabem disso, né, o levantamento, assim, ele tem uma adaptação anatômica e fisiológica como qualquer esporte. Então, você vê, assim, uma adaptação o quê? De membros inferiores. Né? É impossível, assim, você não notar uma hipertrofia básica, né? Um trabalho, assim, de força, ou seja, um trabalho de maior concentração de massa, né? Na parte, vamos dizer, das extremidades inferiores do corpo. Se a gente for entender, assim, o quadril, ele seria, vamos dizer assim, o ponto de apoio fundamental no trabalho, né, do levantamento. E os ombros na ginástica. Então, se a gente for pegar a ginástica e for pensar os ombros como ponto de apoio das alavancas, e a gente for pensar a ideia de prancha, a gente vai pensar o seguinte, que a gente fazendo uma adaptação anatomofisiológica do treino de levantamento, a gente está aumentando uma carga, né, inicial ao trabalho ser feito, ao trabalho que vai começar a ser feito de ginástica. É como se eu tivesse, assim, inicialmente me concentrando em configurar o meu corpo para um trabalho mais dificultoso para a ginástica.
E isso é muito comum, você vê isso, né? Eu vejo isso muito com as meninas, né? As meninas chegam com a coxa maior, né? Bumbum, aquela coisa toda. E o que acontece? Elas falam assim, Felipe, eu tenho muita dificuldade em ginástica. Geralmente. Entendeu? Geralmente, né? Assim, é uma coisa... E a gente começou essa história assim, né? Eu costumo falar que o Brasil, assim, no Brasil, a nossa história, né, com o Kroos, assim, a gente performou antes de formar. Exatamente. Eita. Né? Essa é a minha frase categórica, né? É a minha avaliação, né? É minha, do que eu estou aí muito tempo, a minha avaliação é essa. A gente começou a performar antes de iniciar. Né? Se você for ver assim, o Kroos, ele fala como tem que fazer, mas a gente, basicamente, a nossa história não foi assim, né? Então, a gente fez um esporte sem base, basicamente. Né? E assim, não foi fazendo, né? Foi fazendo, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Exatamente. E aí o condicionamento metabólico foi tomando uma proporção muito maior do que a eficiência mecânica. A história do Kroos no Brasil foi, né, o condicionamento metabólico a todo vapor em detrimento da eficiência mecânica do possível, mínimo possível para, né, da conta acontecer e eu não estar desconfigurado disso. Então, acho que hoje é um período onde a gente está tendo uma consciência do resgate, né, da essência, né, que muitas vezes a gente não entende. A essência seria essa daí. A essência seria a gente voltar ao peso corporal. Voltar à base. Voltar à base. Dar um passozinho para trás. Exatamente. O pessoal já está, né, com a cabeça bem diferente, né? Do que começou. Eu acho que o pessoal está bem mais, assim, consciente, sabe, do processo. E a gente vem sentindo isso, né? A cada formação, assim, a gente vem sentindo isso de uma forma muito mais forte, assim. Então, eu acho que tá indo muito bem. A gente costuma reclamar, né? Mas a gente fala que, assim, hoje eu vejo um panorama muito positivo, sabe? Com certeza. Sério mesmo, porque, assim, no começo a gente tinha muita dificuldade de tudo. Hoje eu já vejo, assim, os alunos com mais abertura e consciência do que a gente está falando. Antigamente a gente não via isso. Antigamente a gente via, assim, né? Aquela coisa... Não, eu tenho que fazer assim, tem que ser feito e é assim que faz e acabou. Então, assim, a pirâmide, ela tá, eu vejo que ela está extremamente correta na metodologia, né? Eu acho que a gente é que, na verdade, não seguiu muito bem, não entendeu muito bem isso aí, né? Sim. Como muita coisa a gente não entendeu, né? E aí, assim, a gente é um esporte novo, a gente vai ao longo do tempo criando o corpo, criando consciência, né, e entendimento dessas coisas aí. Eu vou até pegar um gancho dessa tua fala aí, que foi justamente no curso lá que eu presenciei, que é justamente uma fala que me marcou, porque eu já falava isso para os nossos alunos, que a fala é até essa aqui. Tudo que consigo fazer no swing, devo, antes de tudo, conseguir fazer na força, no street. Eu tenho que dominar na força. Que é justamente as pessoas chegam lá no box, eu quero aprender BMU. A pessoa não está conseguindo nem se suspender na barra e já quer... Já quer fazer, né? Isso assim, hoje, vamos lá, o que acontece? Isso hoje é um sintoma, por exemplo, o que é isso? Isso é um comportamento, tá? Aí a gente vai para a área que hoje as pessoas gostam de chamar de mindset, né? Né? Eu penso o seguinte, isso é um comportamento, né? O que aconteceu muito com o nosso passar do tempo é o seguinte, né? As sociedades a modernidade, ela trouxe pra gente o quê? Um advento de um comportamento que é o seguinte, eu costumo falar no curso assim, para as pessoas entenderem mais fácil isso, né? A gente tem de um lado um conceito chamado capacidade, de outro lado um conceito chamado exigência. É muito fácil de entender, né? O que é exigência? Exigência é algo que é inerente, Apenas não dá para você barganhar nada. Ou seja, o que é exigência? Exigência é, na verdade, dentro da lógica fundamental, da estrutura da realidade fundamental, é o que se pede. Exatamente. Entendeu a ideia? Então, por exemplo, lá, se você hoje vamos dizer assim, se você hoje quer ter um condicionamento aeróbio, você tem uma exigência de trabalho. Eu não vou ganhar condicionamento aeróbio fazendo trabalho de força. Eu tenho uma exigência das leis do condicionamento metabólico relativos à capacidade aeróbica. Então, por exemplo, e exatamente isso. A exigência é isso. É uma coisa que é uma lei, né? E o que acontece? De outro lado, a gente tem capacidade, né? Então, o que eu vejo hoje na sociedade moderna? A gente criou uma ideia muito de acesso. A gente criou uma ideia de que, eu costumo falar assim, que a gente tem que fazer o ser humano, o sujeito que a gente dá aula, caber na exigência.
Quando você pega uma exigência que é e faz alguma coisa que não tem a capacidade de chegar, porque quando você tem capacidade, a exigência, você chega com a capacidade na exigência. O contrário é o seguinte, quando você não tem capacidade, você tem que trazer a exigência para você. Cara, se a galera entender isso, eu acho que é o maior mindset que a gente pode ter. Né? Então, ou seja, quando a gente pega um sujeito que não tem capacidade, né, e lê as exigências e quer transformar as exigências para caber nessa incapacidade do cara, é o que a gente está fazendo, é o que a gente está fazendo com o educativo. O tempo todo. O tempo todo a gente está tentando arrumar fórmulas mágicas, milagrosas, para tentar o quê? Perverter, subverter a lei maior que a exigência. Né? Então, o que acontece? E hoje, por exemplo, quando a gente fala em exigência, parece que é uma coisa repulsiva, né? Então, assim, vamos dizer, você quer ver um negócio engraçado? Uma criança, como é que ela aprende a andar? Ela aprende a andar através da problemática do corpo, gravidade, né? Ou seja, e massa, do desenvolvimento. Ou seja, é só a partir da instabilidade do equilíbrio, ou seja, só a partir do mecanismo de instabilidade e a potência do equilíbrio que ela consegue fazer o quê? A dialética e consegue estruturar a função de equilíbrio para andar. Psicomotricidade. E leva tempo, né? E leva tempo. Então, o que acontece? É engraçado que, por exemplo, se hoje eu chegar para uma criança e começar a tirar todas as problemáticas e começar a dar soluções para que ela não viva os problemas, o que vai acontecer? A gente começa a meio que tirar essa criança do foco do desenvolvimento, da linha do desenvolvimento. Que ela sozinha vai fazer. Exatamente, é o que muita gente faz hoje. Hoje a gente está demonizando o processo no sentido de dificuldade. Veja bem, as dificuldades elas são presentes ao processo. O que é dificuldade? Dificuldade é algum obstáculo transponível pelo trabalho que vai atuar na capacidade. Dificuldade não pode ser o que a gente começou a ver. Como a gente abaixou a capacidade das pessoas na sociedade, quando elas encontravam dificuldades, eram coisas intransponíveis. Quando elas encontram uma coisa intransponível, elas começaram a demonizar isso. Por quê? Se a coisa é intransponível, não dá para eu caminhar, eu tenho que ter acesso a isso. Só que as pessoas não entenderam que a falta de qualidade no que se faz é relativo a todo esse processo de falência. Quanto mais quantidade a gente precisa de alguma coisa, menos qualidade a gente tem nela. Isso é fundamental. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo hoje? A gente está tentando pegar as exigências das coisas, de uma aula de crossfit, de uma aula de ginástica, e tentando botar para caber no aluno que eu tenho. Isso é adaptação de um trabalho. Muitas das vezes num tempo curto, né? Exatamente. Numa exigência extremamente. Exatamente. O cara não pode dar aquilo que você precisa. Qual é a ideia fundamental? Não é isso. É você pegar a capacidade do sujeito, aumentar a potência para que ele faça isso. O Aristóteles fala isso, né? Ou seja, tudo que é antes foi potência de ser. Então, o que acontece? Não há nada que é que no antes foi potência. Quando a gente precisa do muito, é que a qualidade, a potência é pouca. Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente esquecer toda essa questão imediata, né? Porque a gente vive hoje, eu falo assim com a Marcela, a gente vive numa sociedade farmacológica, né? Parece que assim, ó, eu chego lá na tenda e falo assim, você tem um overhead squat aí pra me dar? Aí fala, não, tem um barra squat, aproveita, tá na promoção, toma 3 vezes ao dia. Parece que é um processo... sofrimento. Exatamente. O pessoal chega lá pra fazer aula, não, eu quero fazer aula de ginástica, eu quero fazer aula de bar muscle up. Exatamente. Então, assim, o que a gente fez hoje? A gente descolou... Só aquilo ali que eu quero. Exatamente. A gente fez o quê? A gente deu um corte. Eu costumo falar isso no curso, né? É a questão epistemológica do conhecimento, né? O pessoal fica meio assim viajando, porque no começo, né, o pessoal fica viajando. É uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma, né? Mas depois, quando você for lá... porrada é aquela coisa que você fala, caramba, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Mas eu digo que é isso. O maior problema nosso hoje é como a gente pensa. Parece papo de coach, mas não é, não. Por exemplo, eu hoje, cara, vamos dizer, hoje a gente está nessa... Hoje eu tive meus atletas, fiz um trabalho na CWB, né? A gente fez isso, porque a gente conseguiu visualizar coisas diferentes, pensar coisas diferentes. É isso que eu tento mostrar para os alunos. Entendeu? Então, por exemplo... Até porque cada aluno ele tem diferenças. Exatamente. Então, o que serve para um, não serve para aquele outro. Mas o educativo tem que ser igual para... Não. Exatamente. Ele tá com a fraqueza em outra coisa, então não dá... Então, assim, tem que ir devagar. Eu tive um eletricista uma vez na minha casa que ele falou uma coisa muito engraçada. Ele chegou, olhou ali um problema e falou, Felipe, vou fazer o seguinte, você vai me pagar para resolver esse problema. Eu vou fazer o seguinte para você, eu vou trocar tudo. Vou começar do começo.
Cara, eu achei aquilo sensacional, porque o que ele falou comigo? Ele tava falando assim, olha, eu vou melhorar o início e a qualidade, pra gente não ter mais esse tipo de problema. Pra não fazer uma gambiarra. Exatamente. Mas vocês estão entendendo, então? A questão é a seguinte, hoje, nós hoje, isso é um sintoma, o sintoma que está no CROSS é um sintoma da nossa contemporaneidade. Na verdade, é uma coisa filosófica. Porque hoje a gente está tentando fazer o quê? Pegar a exigência do mundo para o quê? Caber dentro da nossa realidade. E não capacitar o ser humano para viver na exigência do mundo. E no que a gente pode dar, né? Porque as pessoas perderam um pouco essa medida, né? Então tem muita gente que chega, eu só posso treinar uma vez na semana, 1 hora. Não, mas eu quero isso aqui, eu quero competir. A falta de aceitação. Eu só, não posso fazer tanta mobilidade, mas eu tenho que chegar nesse exercício em tanto tempo. Então, assim, é literalmente isso, né? Caber mesmo dentro do que a pessoa quer e vai pode dar fazer. seu jeito para caber. Então, assim, hoje eu acho que... Os professores sofrem, hoje eu acho que o resgate seria assim, os treinadores perguntam muito para mim, né? O resgate, gente, não tem fórmula mágica. Eu vou falar para vocês, não tem. Você pode fazer um educativo, você pode fazer isso, aquilo. Mas, assim, se você não trabalhar a qualidade, a quantidade não chega. Entendeu? Não chega. E quando você trabalha muita quantidade, eu falo para meus alunos, quanto mais eu falo para vocês que vocês não entendem, quanto mais vocês me pedem para falar, é porque menos vocês estão entendendo. Entendeu? É tipo chegar para o aluno que está começando e ele já querer ficar suspenso. Não fique suspenso, não. Vá para o chão, vai fazer push-up, vai ficar ali. Exatamente. Aí o aluno que já quer chegar, já quer estar fazendo o swing, que já não está por dentro, não, venha para trás. No caso do LPO, é a pessoa que já está querendo colocar a carga, você diminua a carga, não, tire a barra, vá para o PVC. Aí é aquelas etapas... Mas você está entendendo que isso, assim, isso é um sintoma da nossa cultura. Isso, exatamente. Não é só pontual, e um sintoma da decadência, eu costumo falar muito do curso, né? Eu friso muito isso, da decadência da nossa educação, né? A gente está muito imediatista, né? A gente quer tudo para ontem. Exatamente. E não quer respeitar mas o isso, processo. vamos lá, isso é um sintoma também de quê? Vamos lá, a gente está muito imediatista, isso é um sintoma de quê? Isso é um sintoma de ansiedade, né? Por exemplo, você quer uma coisa, por que você quer uma coisa logo, né? Eu lembro que na minha época, quando eu treinava, né, eu fiz arte marcial durante muitos anos também, cara, o professor, quando falava que ia dar uma faixa pra gente, todo mundo tremia na base. A gente não queria pegar uma faixa, porque sabia o peso que aquilo ali tinha na cintura. Entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia é o contrário. Quando é que eu vou fazer? Esse mestre aqui tem faixa? Exatamente. Era difícil. Exatamente. Mas você está entendendo? Verdade, então, o que acontece? Hoje, a nossa sociedade está desvalorizando a potência, né? E o que acontece quando você desvaloriza a potência? Você cria uma sociedade fraca. Entendeu? Você cria uma sociedade imatura, irresponsável e fraca. A verdade é essa. Então, é o que a gente vê isso. É atleta que não é atleta. É RX que não é RX, é elite que não é elite. Tô botando agora dentro do Cara, tem muita gente, exatamente, tem gente que chega lá pra mim, pra você ter ideia, hoje eu faço às vezes camp, né, de atleta e tal. Cara, o que eu faço com eles pra eles entenderem o que é ser um atleta? Eu boto eles pra treinar com as meninas de 6 anos de idade. Eu atuo mais na parte infantil, né, trabalho com as meninas... destruir os caras. Trabalho com as meninas atletas, né, já fomos pra alguns brasileiros, sul-americanos. E eu falo pra Felipe, né? Eu meio que fui escapando do trabalho com adulto, assim, né? Hoje na CWB faço mais a parte do marketing da empresa, enfim, gerencio as coisas, os cursos. E com as meninas, né? Com as pequenas. E eu falo pra ele, gente, eu não sei como é que você consegue trabalhar com pessoa, com esse nível, assim, de organização de tudo. Porque a ginástica, a gente é muito metodológico, né? Então, é aquilo, não, é muito certinho e tal. Eu falei, cara, como é que você consegue? Eu falei com ele, olha, eu te admiro de técnico pra técnico, né? Porque é difícil, né? É uma coisa difícil. Porque, assim, o pessoal... Eles têm uma exigência alta, mas, assim, eles meio que ainda não conseguiram, muitos, né? Não todos, mas, assim, alguns ainda não conseguiram entender como é que funciona o processo. Principalmente o atleta, né? Esse treinador já tem essa dificuldade, né? O atleta, o aluno tem mais ainda. Então, eu falo com eles, bota as pequenininhas aqui. As pequenininhas ficam, tia, mas eles não estão prestando atenção no que o tio tá falando. Tá vendo? Coisa feia. É o exercício dele, ele não tá prestando atenção no que ele tá fazendo. Ele não tá fazendo direito. Mas vocês entendem que... Olha só, olha como é que isso é loucura, né? O que a gente tá falando aqui é de cross, mas a gente tá falando de maturação. Sim. Entendeu? O que eu tô falando hoje, da rapidez, é o seguinte, é um fruto que começa verde e termina podre. Não madurou. Entendeu como é que é? A maioria do que a gente está vendo hoje é isso. Eu vejo, né, hoje a gente tem um hall de atletas lá, né? A gente brinca muito, né? Eu tenho um treinador
que ele fala isso, ele é do Sul, né? O Paulinho, ele fala, Felipe, ele treinador de remo olímpico, ele fala pra mim assim, ele brinca. Ele acaba. Ele fala, nossa, mas os caras não sabem o que é esse atleta, né? E assim, realmente, não. Mas, e assim, é o que a gente vê, né? Então, assim, esse é um sintoma coletivo. Né? Não todos, sabe né? que temos muitos atletas Mas brasileiros. o que eu falo pra vocês da importância da formação é também isso. Que a gente, quando fala de formação, a gente tá pensando em como eu vou fazer uma criança ter um corpo para ter um metabolismo e uma técnica para um bar muscle up performático. Não é só isso. Né? Isso é o mais fácil de fazer. O mais difícil é você criar um sujeito que tem as exigências maturacionais para enfrentar as grandes exigências da vida do treinamento. É isso que é o mais difícil. O que vocês diriam para um atleta que faz aquele movimento todo feioso, todo troncho, mas ele fala assim, é feio, mas é meu. E assim, é ok, ele tá fazendo e tá tudo bem, ou é importante essa estética no movimento ginástico? O que vocês acham? Então, o que acontece? Isso aí é uma questão, assim, também que a gente fala muito lá no curso. Esse é feio, mas é meu, a gente tem que entender o seguinte, assim, uma coisa assim, é o padrão estético do cross. Tá? Isso a gente não entendeu durante muitos anos. Existe o padrão estético do cross e existe o não técnico mesmo, o pobre, o movimento miserável. O que eu falo da miséria do movimento? Aquele movimento que, primeiro, ele não tem forma e não tem conteúdo. Não tem nada. Duas coisas, né? Se você não tem forma e conteúdo e que essas coisas dialoguem para a performance, isso assim, a gente entende melhor lá quando eu falo com vocês, né? Porque a gente tem que... por isso que a gente fica quase 2, 3 horas lá, né? Pra gente entender esse processo. Mas vamos tentar entender rapidinho. Né? Quando a gente fala da estética, a gente, por muitos anos no Brasil, a gente comparou muito o movimento de ginástica ao movimento de cross. Ou seja, o ginástico do cross e o ginástico da ginástica. Isso foi uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. A ideia da ginástica é que ela te dá um modelo, tá? Para que você possa fazer o movimento do cross. E não você copiar o movimento da ginástica dentro do cross. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender. Mas a perna vai estar dobrada no handstand walking. São objetivos diferentes. São coisas diferentes. A gente não consegue explicar aqui com pouco tempo, assim, mas só para entender. Essa dúvida foi, ou a gente ficava batendo na tecla de que aquilo ali era muito feio por padrão estético, tá? Mas o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, existe uma coisa chamada exigência esportiva. A exigência esportiva que é pedida hoje para o cross é diferente da ginástica. Exatamente. A ginástica, ela tem uma exigência esportiva, que é uma nota que reflete uma coisa chamada complexidade motora, né, que é a dificuldade do elemento, e a qualidade do movimento, que é chamada execução. O cross, ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com o score, a nota, mas é o score do nível da performance, que é o condicionamento. Na ginástica, a gente tem uma nota que é geral, né? Que é uma somatória da nota de dificuldade com a nota de execução, coisa que não existe, né, no cross. Então, a gente tem essa questão qualitativa porque ela entra na nota do atleta e, consequentemente, no ranking, né? Agora, o que acontece? Não é que a qualidade não vai entrar no cross, mas vai entrar de outra forma, não vai entrar de forma... Outro objetivo, né? É porque o que acontece? O problema é que a gente visualizou a qualidade do movimento do cross através do modelo qualitativo ginástico. A estética do cross foi comparada à estética da ginástica. Então, ela, na verdade, quando a gente olha uma perna dobrada, já é uma quebra de paradigma da linha que a gente fala em ginástica. Então, isso pra gente já é como se fosse uma agressão estética. Vamos entender assim. A pessoa está fazendo um encolhimento de joelho na entrada do sim. porque já está com o braço fadigado. Exatamente. E é interessante falar sobre isso, né, Felipe? Porque muitos treinadores entraram também no cross, né, treinadores de ginástica, e tiveram muita dificuldade com isso, né, de querer empurrar o padrão estético da ginástica para o cross. E a gente já viu que isso não funciona, né? Não. O pessoal não conseguia desenvolver, não conseguia alcançar aquele nível de... No ginásio, a gente fez vários testes sobre isso, né? Porque, assim, será que realmente a eficiência da forma... Porque quando a gente fala é feio, a gente está falando da forma. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. O que é feio? É a forma. Porque o que está dentro, ninguém vê. Exatamente. Entendeu? Então, o que eu costumo falar é o seguinte, a forma é o que está fora. Vamos só para entender, assim, de uma forma muito grosseira, tá, gente? E o que está dentro é o conteúdo. O que é o conteúdo? Por exemplo, é uma ativação de ombro, é uma ativação de escápula, é uma ativação de core. Tá? Então, ou seja, isso é o que a gente não observa na forma, no sentido geral. Um bom técnico, ele consegue ver isso.
Mas o que acontece? Quando a gente fala da forma, dessa estética da forma, não, o joelho está dobrado. A gente não está entendendo que o que tem que ser preservado não é a forma, mas sim o que é essencial do conteúdo para que ele esteja alinhado à exigência do esporte. Então, por exemplo, se eu tenho que andar, 500 metros de handstand walking, cara, independente da técnica que eu vou usar de handstand walking, eu tenho que ter estabilização do que é fundamental para ter o quê? Menos gasto, menos fadiga no meu movimento. Porque é um movimento feito em fadiga. E é interessante também, o cross, diferente da ginástica. A ginástica a gente faz uma série e aquela série ali, a gente treina por anos aquela série. Né? O mesmo movimento, da mesma forma. O cross depende muito, né? Então, por exemplo, por isso que a gente vê atletas às vezes fazendo handstand walking com a perna esticada, dependendo da prova, e outros que fazem... Entende? Então, assim, depende muito da prova, da exigência que está ali na hora. Eu costumo falar que a complexidade do cross, visto por esse aspecto, é muito maior do que a complexidade da ginástica. Porque a ginástica, eu falo com eles, é muito fácil, gente, é assim que a gente faz. E vai continuar treinando aquilo até você apresentar. A linha é essa, o modelo é esse. Agora, no cross, não. No cross você tem essa coisa que ficou difícil de a gente entender. Né? Então a gente aí olhava e achava feio porque julgava da ginástica. Feia quando eu tenho uma forma feia, mas não tenho uma pobreza de conteúdo. Quando eu tenho conteúdo, eu vou pegar esse conteúdo, ele se transforma em quê? No padrão. O conteúdo, ou seja, o que é mais essencial, eu costumo falar que é um corpo com alma. Lembra do Walking Dead que a gente brinca no curso? Né? Um corpo sem alma é um Walking Dead. É mais ou menos... O corpo sem alma, né? Um Walking Dead é mais ou menos um movimento sem técnica, sem capacidade de performance. Agora, um corpo munido de uma boa alma, ou seja, um ser humano bom, né, que floresce, que tem luz, é um ser humano potente. É mais ou menos isso. A alma, né, boa, ela te dá essa capacidade de potência do corpo. E é mais ou menos isso que é aí. Então, por exemplo, quando você pega uma função para um movimento, como o handstand walking, e coloca o que não pode ser tirado daquele movimento, independente de como você vai fazer, você cria um conteúdo que se chama padrão básico de movimento. Independente... Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse conteúdo, você vai treinar ele, e aí você vai ver os espectros cruzados de fadiga. Porque o que o cross lida na exigência esportiva? Ele lida com uma coisa chamada o quê? Resistência de potência. Ou seja, o quanto mais de cadência eu posso inferir numa habilidade motora por um determinado maior tempo de trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse padrão e ver qual é a exigência de resistência de potência do trabalho específico. Eu caí um handstand walk com HSPU, cai um handstand walk, né? Ou seja, determinada combinação... Com LPO. Determinada combinação... Né? Exatamente. Puxando até um gancho, até os equipamentos de ginástica são diferentes. O equipamento suspenso, o grip da ginástica, ele é totalmente. mais volumoso do que o próprio grip do crossfit. O grip do crossfit ele tem que ser, como por exemplo, ele tem que ser de um material mais fino que eu possa girar e utilizar o LPO rapidamente. Para você fazer outros exercícios. O grip é uma coisa legal de falar também, né? Porque a gente tem algumas exigências na ginástica, né? Ele até tem um rolinho, não sei se vocês já viram, né? Para aderência. Aprender de segurança, né? Ele tem o buraquinho dos dedos, tá? Coisas que, assim, no grip de cross, a gente não vê. Mas por que também, né? Porque é uma exigência específica, né? Então, Marcelo, acho que pode até também, falar mais né, de grip, né? E que isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. A gente, vindo da ginástica artística, né, de alto rendimento, a gente tinha um padrão, né? Existe um padrão de grip. E quando a gente entrou no cross, né, no comecinho, muitos até não faziam com grip, né? E aí logo depois surgiram os gripes de lona, né? E a gente achou sempre muito estranho isso. Lona escorrega muito, né? É uma coisa que pra gente, a gente usa muito lona em colchão, a gente sabe, a gente tem essa... E eu já tô vendo que esse aqui, ele tem a parte exatamente. borracha. E aí, essa exigência do grip sempre foi uma questão que a gente estranhava. Falava assim, gente, mas o grip da ginástica, ele tem suas propriedades que eu acho que poderiam ser boas, né, para o cross. Claro que tem especificidade do cross, eu acho super válido a gente manter o que as pessoas já estão acostumadas, né, mas também tentar adicionar alguma coisa que ofereça mais segurança para o praticante, né, alguma coisa além do que estava sendo vendido no Brasil. E aí, a gente acabava tendo que usar, né, o Érico, os nossos outros atletas tinham que acabar usando o grip e ele sempre escorregava, né, nos próprios cursos, quem já fez curso via, ou ficava preso na barra. Então, assim, a gente estava muito insatisfeito com o grip, os grips que a gente usava. E o grip, gente, vamos entender, o grip é uma relação de segurança, não é só de performance no movimento. Exatamente. A primeira coisa é segurança. Então, assim, a gente ficava com medo, porque às vezes ele ficava, às vezes, pendurado de um ombro. Eu falei, cara, numa dessa você pode acabar com sua carreira atlética, né, uma lesão boba, né.
E aí, várias propostas, né? A CWB, graças a Deus, desenvolveu muito pelo Brasil. Hoje é referência aí no mundo até, né? Recebemos mensagens aí do mundo inteiro, querendo conhecer o trabalho, fazer parte do trabalho. E recebemos propostas de todas as empresas, basicamente, do Brasil. Mas a pessoa mandava e tal, amostra, mas eu falava, Felipe, cara, a gente é muito, o pessoal até fala, a gente é muito fechado, né, entre aspas, com a empresa, porque a gente realmente só faz uma parceria quando é alguma coisa que a gente vê mesmo que é, assim, é uma coisa que tem um diferencial e que vai ser uma coisa positiva, assim, pra gente. Tanto é que a gente tem poucos parceiros aí, né. E aí, nada de achar. E aí, o pessoal da NC Extreme entrou em contato com a gente, né? E eu já tava meio desiludida, eu falei pro Felipe, né? Até dei um trabalho pro pessoal lá. Porque pra mim, assim, pra mim não me interessava, assim, fazer parcerias para venda de utensílios que, na verdade, não tivessem dentro da nossa proposta e da nossa, a gente precisava, mas a gente precisava do grip, né? Porque era uma coisa que a gente usa do Eric, o pessoal usa todo dia. E todo mundo nos perguntava, né? Exatamente, qual o melhor ali? Você não tinha uma possibilidade, eu vou falar. E aí, o que acontece? O pessoal da NC entrou em contato com a gente. Olha, eu tenho uma proposta aqui. Eu falei, olha, a gente não faz parceria com gripe, né? Porque a gente já tá meio desacreditado, na real, porque a gente só via os mesmos modelos de sempre. Era uma coisa que, apesar do pessoal gostar, utilizar, era uma coisa que a gente sabia que não tinha faltava aquela coisinha que a gente poderia adicionar da ginástica, sabe? Aquele tempero. E aí ele falou, não, mas a gente tem um modelo agora que é o único no mundo. Eu falei, não, tá bom. Não, eu tô indo aí, né? Eles foram lá na CWB. E aí apresentaram pra gente o Duoface, que é esse grip aqui que a gente trouxe aqui, pro pessoal ver também. 2 faces. E aí é um material exclusivo da NC, único no mundo. E aí qual é a ideia? A ideia é que ele seja, basicamente, como o pessoal está acostumado, né, no CrossFit, pra gente tentar não desconfigurar tanto algo que o público já está muito acostumado. Em contato com a barra fica a lona, né? Uma lona tradicional. E em contato com a mão fica esse material, que é um couro não animal, que absorve o suor da mão, né? Justamente como a ginástica pede, né? Que a gente tem contato com gripe de couro. E assim, pra gente, né? A gente falou, olha, muito legal a ideia. Ele é mais grossinho também, então o pessoal, né, com os feedbacks que tem dado pra gente, falaram que a mão tá abrindo bem menos. Porque ele é um pouquinho mais grosso do que aquele de lona só. Esse material aqui é de neoprene, ou seja, também, pessoal que conhece neoprene, ele tem todo um estudo, né? Estudo de onde fica a presilha para não machucar. Fizemos algumas modificações, né? Que o pessoal também estava mandando, a presilha ficou um pouquinho menor. Porque, na verdade, quando ele fez esse grip, né? Ele mandou pra gente e falou pra mim assim, Felipe, eu quero que você fale tudo que tá errado nesse grip, exatamente. né? Isso foi uma coisa legal pra mim, né? Porque não era... Porta, né? Tipo assim, ó, se ele for... Falar, né? Se esse grip for ruim, Felipe, você fala que ele é ruim pra mim. Exatamente, eles deram essa liberdade. Exatamente. Eles deram essa liberdade pra gente. O crescimento começa assim, né? Exatamente. E aí a gente falou, olha, muito legal a ideia, já adorei. Mas assim, a gente vai ter que testar 6 meses. E o Eric, coitado, toda hora ele ficava preso na barra. Eu falei, olha, se ele não ficar preso na barra ou escapar da barra em 6 meses, a gente fecha a parceria. Eles, não, tudo bem. Então, o protótipo aqui, o piloto. E em 6 meses, né, o Eric, assim, adorou o grip. O pessoal, os atletas adoraram o grip. E aí a gente falou, não, vamos fechar então a parceria. E hoje a gente tem essa parceria aí com a NC, que realmente é uma empresa, assim, que procura muita diferença, né, no mercado aí. Soa muito isso aqui. Que é uma coisa que eu tava buscando, porque assim, hoje a gente pensa numa ginástica feita com uma ginástica com segurança, tá? Então, assim, por exemplo, um dos aspectos da segurança é a metodologia, isso que a gente está fazendo aí nos cursos, né? Fazer metodologia para como segura, metodologia de como faz cada fase de desenvolvimento para você não atropelar, né? Agora, isso é uma coisa que faz parte da segurança, mas... Já vou puxar o gancho. Faz aí. As 3 fases, a mecânica, a consistência e a intensidade, devem respeitar alguma ordem sempre? Ou... Sim. Eu sei porque eu tive no curso. Exatamente. Então, a gente diz o seguinte, né? Ia começar a... Isso é pra galera que, por exemplo, a galera que assim, tá chegando agora, a gente tem 3 fases, né? A gente plasmou isso até do trabalho do Cross, isso no esporte funciona assim. O Cross coloca dessa forma também, né? Na fase mecânica, na fase de consciência e fase de intensidade. Então, acho que assim, todo o trabalho, ele começa, como eu falei, ele começa pela qualidade. Né? Então, assim, o grande erro nosso é achar que a quantidade, que é a intensidade, ou seja, o volume, né? A intensidade do treino, a performance, ela tem que ser colocada no início. Então, no início, a gente bota tudo que é essencial para que, no final, aquilo possa ter. Gente, é muito simples. Você pega um atleta de alto nível hoje.
você olha, né, o movimento dele e você pergunta para um grande treinador o que naquele movimento tem de muito bom. Não vai ser algo quantitativo, vai ser algo qualitativo. Ou seja, e se você for ver, os grandes caras, eles são as pessoas que têm alguma coisa de muito qualitativa dentro da sua questão. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que é muito bacana entender, por quê? Toda a fase qualitativa do treinamento, ela começa com a fase mecânica, no nosso caso. Ou seja, é a fase de construir o quê? Um bom padrão de movimento. Foi aquilo que eu falei com vocês. O que é o padrão de movimento? Pra gente entender a mecânica. Você pega aí um menino que faz 30 barras muscle ups unbroken. Entendeu? Aí tu vai para uma competição, ele faz 5, 5, e quando for fazer o outro 5 num round, ele quebra. Eu não sei se vocês veem isso com frequência, mas é aquele cara que no volume ele faz muito sem fadiga, e quando você bota ele numa prova, né, aquele número vai para isso aqui, ó, a performance dele vai para isso. O que ele começa a achar? Que o nível de condicionamento dele está ruim. Não. É que, na verdade, o fator qualitativo, motor, está interferindo no quê? Na proficiência do condicionamento dele. Ou seja, é como se o motor fosse uma âncora que estivesse, né, puxando o barco cada vez mais para baixo. Quanto mais ele anda, mais fica pesado. Então, o que acontece? A fase mecânica ela vai ser responsável por isso. Por a gente não pensar inicialmente em número. Porque não é aí que a gente pensa em número. A gente pensa em o quê? Em estruturas e qualidade. Ou seja, eficiência mecânica. Se você quiser pensar dentro do movimento, eficiência mecânica da alavanca. Né? Quando a gente trabalha, quando eu faço o meu trabalho, o nosso trabalho que eu falo da eficiência mecânica da alavanca dos ombros no curso, a primeira coisa que eu começo a falar é da carga distribuída. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fala do trabalho escapular, é uma forma de melhorar a eficiência mecânica da alavanca dos ombros. Porque a força é um mecanismo bruto de observação. O que é força de mecanismo bruto? Você pega um movimento e você fala, será que eu consigo suspender isso aqui para cima? Quanto mais você acarga isso, você suspende mais, você vê o fenômeno da força. Mas o que está implicado a força? Será que é o nível de contração muscular? Será que é o nível da proficiência da alavanca mecânica? Será que é o nível inter e intramuscular coordenativo do trabalho? Será que a velocidade do movimento está interferindo, entendeu? Na ideia do movimento como movimento e carga? Então isso a gente não aprendeu a ver. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente vai falar de todas as questões que são eminentemente voltadas à parte da eficiência mecânica. Entende? Então, por isso, por exemplo, na ginástica, no início, quando você pega o treinamento de ginástica, você vai ver que as meninas fazem muito o quê? Postura. O dia inteiro elas são corrigidas com postura. Você pega a metodologia da China, é assim. A China no LPO é assim. Não sei se vocês já fizeram alguma escola, né, algum treino da China. É exatamente isso, é postura. Porque o primeiro mecanismo é você entender se a alavanca ela está nas posições para fazer menos esforço e para maximizar o quê? O esforço da carga que você vai levantar. É importante falar que essa postura ela é uma postura que vai fluir para a técnica, né? E não só para a questão da beleza do movimento. Não só pela estética. Não só pela estética. Então, assim, são diferenças, assim, né? Então, aquela pergunta que eu fiz em relação ao movimento, às vezes ele pode estar errado. Sim, com porque certeza. Se pode estar estar bonito ó, e se a errado, gente pensar, olha só, o movimento pode estar parecendo que está feio porque ele pode estar pensando na ginástica. E aí ele parece que está feio porque você está comparando duas coisas. Uma coisa que você julga bonita, outra coisa que você julgou um modelo e um simulacro, vamos dizer assim. Né? Agora, ele pode também estar aparentemente não bonito porque você teve esse julgamento, mas ele pode estar super eficiente. E é isso que a gente não entendeu no cross. Né? Assim, o feio, mas é meu, é aquele que, na verdade, é a decadência total desse processo. É aquele que, assim, é maquiavélico, sabe? Não importa, os fins justificam os meios. Não importa como, eu vou subir, vou deixar 2 mamilos na barra, vou ficar arranhado, bati meu pé, mas eu fiz. Exatamente, ele não tem forma e tem função. Ou seja, é aquele, porque o que acontece? Esse é um movimento que não te leva para o caminho do jogo do cross. Entendeu? Agora, esse lance da estrutura, da mecânica, é o seguinte, começar pela fase estrutural é sempre importante. Quando você tem vamos dizer assim, quando você volta, periodização é muito assim, quando você acaba o ano e volta o ano, você volta para uma fase chamada fase básica. Geralmente os atletas, eles passam por isso. Nessa fase básica, a gente retoma todo o quê? Todo o processo estrutural, é como se fosse meio que um polimento do essencial. Exatamente, quanto mais a gente reforça a base, mais a gente consegue colocar coisas a mais acima no ano seguinte. Então, isso aí, eu costumo falar no level 1, minha frase pro level 1 é essa, né, no final, né?
você nunca vai ver uma árvore centenária com uma raiz fraca. Sempre quando você pensar em crescimento e desenvolvimento, revisite seus alicerces. O que uma árvore faz quando ela vai crescer todo ano? Ela primeiro o quê? Ela expande para baixo, para depois ter capacidade de expandir para cima. Então é isso que, por exemplo, o professor Matviev, quando faz a periodização clássica, né, ele fala muito dessa questão da formação. Então, quando a gente trabalha na fase estrutural, a gente está reforçando, aprendendo e reforçando cada vez mais as nossas bases para um crescimento. Na fase de consistência, a gente já vai estar pegando essa qualidade e aplicando ao sistema de carga. E na fase da intensidade, a gente já vai estar administrando o quê? Altas e específicas condições de carga do esporte. Então, assim, eu costumo falar assim na periodização, para você não errar, pensa sempre assim, corpo para, ou seja, uma preparação boa do corpo para o movimento. Um movimento bom para a administração da performance, que é a carga. Se você não administra a carga, alguma coisa está errada com o movimento. Se o movimento está pobre, ou seja, a sua miséria é corporal. E é legal falar também que isso é uma das bases da própria metodologia da CWB, né? A gente fala de postura, ativação, movimento. A gente tem toda o MPAM, né? A gente tem, né, isso dentro da metodologia da CWB para facilitar também os treinadores. O caminho que a gente fez aí, ó, você deve ter visto lá, né? O caminho que a gente fez, ele é muito fácil. Difícil foi chegar até aqui, a gente pensar isso tudo, mas hoje ele já está produzido. Cada vez o curso, ele vem com mais coisa, vem com mais coisa. Por isso que você consegue ver, assim, que a coisa sempre, não esgota, a coisa vai sempre melhorando. Não. Quando uma coisa vai sempre melhorando, é que não esgotou o seu potencial. Pronto. Eu volto à potência. Nessa parte aí, o corpo vezes o diagnóstico. A falta de conhecimento do diagnóstico correto, que se pode levar a uma enorme frustração quando se confunde educativo, que é aquela quantidade, educativo. Sim. Não, tem um educativo lá no Instagram, vamos fazer. Com a falta de potência do corpo. E se esperar que o educativo resolva os problemas para destravar determinado movimento. Como é que a gente resolve para que a pessoa entenda que não é educativo? Exatamente. Então, hoje eu falo assim, você tocou na questão, né? Porque assim, não basta só o coach entender, né? Você vai passar por isso lá. Não basta só o coach entender. Você tá lá, cara, você já... O que acontece? Você fez o quê? Você ouviu a mensagem. Você ouviu nossa mensagem. Né? O que é importante? Gente, isso é uma questão, não tem como falar, é educacional. Por exemplo, como é que a gente aprende? Hoje a gente está muito... Hoje, eu estava vendo, sei lá, 90 e poucos % da população, está vendo dados aí, são analfabetos funcionais, né? Assim, né? Cara, eu fiquei impressionado, porque assim... Porque o que é o analfabeto funcional? É o cara que a linguagem não... Ele não tem linguagem, ele não tem apropriação de entendimento. Vamos pensar assim, né? De uma forma mais prática. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com Croix? O que isso tem a ver comigo lá? Cara, porque o que acontece? Se você não passar pelo processo real da educação, você não consegue entender essas coisas. O que a gente fez lá no curso com vocês? A primeira coisa, assim, é você limpar a área, você jogar luz. O que a gente fez? A gente jogou luz. Isso aqui que a gente já fez hoje é jogar luz. Quando eu falo uma coisa e você fala assim, caramba, a sua visão chegou até ali. Eu joguei luz e você conseguiu ver. Aí o que acontece? Depois que você vê aquilo, o que a gente fez no curso lá? Eu fiz e mostrei. Então, exatamente, não é isso? Então, o que eu falo assim? O que a gente fez? Isso e isso. Duas coisas só, para você observar. Você observa isso e você observa isso. Você é capaz de comparar. Sua mente racional é capaz de fazer, a sua inteligência é capaz de fazer a comparação simples. De o que você olha e vê que tem muito mais, né, mecanismos de potência e outro que não. Aí o que acontece? Depois que a gente mostra, o que a gente faz? A gente faz. Vamos agora mostrar. Porque a sua mente não precisa, ela não... Porque assim, a mente nossa, deixa eu falar rapidinho disso. A mente, ela vem da mesma raiz etimológica da palavra mentira. Entendeu? Mente e mentira é a mesma raiz etimológica. Né? Então, o que acontece? Na verdade, a mente, ela não trabalha com verdade. Se a mente trabalhasse com verdade, a gente estava feito, né? Porque era só a gente saber realmente o que é e a nossa questão estava resolvida, a gente não precisava procurar tanto. A mente trabalha com uma coisa chamada crença. E é por isso que, às vezes, é tão difícil a gente largar um comportamento. Porque a gente tem que, na verdade, acreditar em outra coisa para fazer que o comportamento mude. Então, por exemplo, o que é a maior dificuldade que vocês vão ter com os alunos hoje? É sensibilizá-los para o processo e, dentro do processo, fazer o quê? Modificar as relações de crenças deles.
São 2 etapas que você tem que passar para você desenvolver o novo, que é o aprendido. Então, por exemplo, a primeira coisa é a sensibilização. Como é que você faz uma sensibilização? Os gregos falavam muito isso, através do exemplo. Eu falei isso lá no curso com vocês, da paideia, né, do curso, da educação do homem grego, né? Então, o que acontece? Paideia vem disso, né? A pedagogia nossa vem disso, paido, né? Então, o que acontece? Primeira coisa que você tem é você dar um bom exemplo. Por exemplo, acho que tudo... Pensa vocês na vida de vocês. O maior projeto da vida de vocês, hoje, ele foi inspirado por um bom exemplo. Com certeza. Não foi isso? Pensa assim, né? As maiores coisas da tua vida, as maiores realizações da nossa vida, elas foram inspiradas por exemplos. Então, a primeira coisa que você precisa inserir no teu ambiente de trabalho é um exemplo. Seja você ou seja os seus alunos. Então, você tem que ser o seu exemplo para eles. Porque, olha só, se eu precisar ficar falando para o meu aluno que aquilo é bom... Convencendo, né? Não vai. Porque a motivação tem uma coisa assim, ó, rapidinho, deixa eu só falar disso. Motivação tem uma coisa assim, quando você precisa... Motivação é uma fogueira que ela tem que se acender sozinha. E você, de vez em quando, você joga um pouquinho de álcool. Isso é chamado de motivação. O álcool é motivação. Se você não deseja, se você não pulsa, entendeu? Você vai ser um cara extremamente manipulado por fatores externos. Medo, recompensa... Né? Você chega para um aluno hoje e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, hoje você vai fazer um ensino médio que quando você terminar você vai ganhar uma bolsa de tantos reais. Pô, é falar que o ensino médio é o quê? Né? É falar que o que você está fazendo é ruim. Porque se eu preciso de uma coisa para falar que eu vou estudar e vou para frente que é uma coisa boa, significa que ele não entendeu aquilo. Mas vocês estão entendendo? Então a questão é o seguinte, a dificuldade que vocês vão ter, a primeira, é jogar luz. E como é que você joga luz? Mostra. O exemplo arrasta. Então, a primeira coisa que a gente fez, por exemplo, no nosso ginásio, né, por que as pessoas acreditavam tanto no nosso trabalho? Porque elas viam. O resultado, né? O esporte, ele é muito Elas bom, viam o resultado, porque assim, não tem o que falar. Por exemplo, eu chego para você e falo assim, olha só, tanto no meu curso eu falo assim, eu não lido com verdade, eu lido com resultado. Eu não estou aqui para discutir se isso é verdade ou se é não. Eu estou expondo os meus resultados e a forma de como eu fiz. Se você acha que não é assim, não tem problema nenhum, não vou discutir com você. Mas eu só posso falar do que eu fiz. Eu sou mais honesto que o cara que está tentando te convencer com a verdade. Porque eu só posso falar da minha experiência, não posso falar da experiência de ninguém. O esporte, nesse ponto, ele é bem honesto, né? E você consegue mostrar, tá ali o resultado. O cara foi lá na Atenas, lá. Você foi agora campeão do TCB, Copa Sul. Cara, tenho que falar. O cara tá ali do lado treinando. Se alguém chegar para você e falar assim, eu acho que não é assim, você vai falar assim, tudo bem. Mas eu não vou mudar enquanto você não me mostrar alguma coisa melhor. É porque geralmente entendeu? Quem fala isso aí não tá fazendo nem... Exatamente. Exatamente. Mas você entendeu que o exemplo ele é muito importante hoje? Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, assim, transformar o seu ambiente em um ambiente que seja o quê? Seja de exemplos bons. Né? Então, nossa maior coisa. E como é que você faz isso? Você pega ela agora e vai treinar ela? Não. A primeira coisa, que a educação também falha nisso, é achar que a gente vai transformar o mundo. O cara não consegue parar de fumar e eu vou transformar o mundo. Não. A primeira tarefa na educação é transformar a gente mesmo. Se você vai se transformar e alguma pessoa ver você e gostar, você já foi exemplo para alguém. Você já fez mais do que muita gente que está falando do discurso da educação. Entendeu? Isso, gente, vocês não estão entendendo. Isso é extremamente importante e potente. É por isso que a gente não muda. Quanta coisa a gente tem no mundo hoje para resolver problema e não resolve? A gente não muda por quê? Porque a gente não está instaurando em si uma transformação honesta e positiva. E não está passando para os outros o exemplo disso. Então, por exemplo, quando a gente faz isso, primeira coisa, imagina se eu chego agora lá na Atenas, eu tenho 2 boxes, o Atenas e tenho, sei lá, o Hefesto. Né? Outro deus grego, né? Então, o que acontece? Aí eu pego aqui, e aqui no Atenas, cara, eu vejo, cara, todo mundo treinando bem, e o pessoal desenvolvendo. E aqui, educativos, e o pessoal faz o que quer, não sei o quê. Cara, no começo, esse box aqui pode agradar muita gente. Com certeza. Porque o que esse box aqui está fazendo? Está lidando com a nossa realidade mais baixa, que é a nossa realidade sensorial. O que é a nossa realidade sensorial? Netflix, cara. É atender o que você quer ali O que você quer tudo, todo dia, né? Chegar lá, vou ficar aqui deitadão vendo Netflix aqui, vou ficar aqui nada. A gente tem os exemplos de treinadores, né, que formam com a gente toda hora. Mas não tem jeito, o pessoal começa aqui, mas daqui a pouco ele não vai pra frente, ele não consegue desenvolver e ele vai procura o que tá fazendo realmente. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje, assim, exemplo, primeira coisa, e exemplo não vem sem trabalho. Não. Uma sociedade que é imediatista e preguiçosa não trabalha. Não vê valor no trabalho. Né? Então, por exemplo, eu costumo falar do Aquiles, né, na sociedade grega, por isso, né? Aquela coisa do Troia, né, quando ele fala assim, ó, a mãe dele falou, vamos lá, se você for pra guerra, tu vai morrer. Mas tu vai ser lembrado. E se tu não for, tu fica aqui no Hakuna Matata. Hakuna Matata.
Entendeu? O que é Hakuna Matata? É aquela vida confortável, tranquilo, entendeu? Na zona de conforto, a minha cervejinha, né? Mas você vai ser o quê? Igual o Hakuna Matata no Rei Leão, o que o Rei Leão se transforma, o Simba? Se transforma em um comedor de inseto. O maior carnívoro que existe, né? Então, o que acontece? Quando ele escolhe ir para a guerra e morrer, ele escolhe um valor que não é o valor que a gente julga que é felicidade hoje. É um valor chamado honra. É um valor que torna você... É um valor de sacrifício. É um valor que torna você alguma coisa. Ou seja, o Píndaro dizia isso. Torna-te o que é. Ou seja, a gente é alguma coisa, mas você precisa se tornar aquilo, cara. Entendeu? A nossa tarefa enquanto humanos é se tornar humano. Então, o que acontece? Hoje, quando tu chega lá no Atenas, abre o Atenas todo dia, e vai lá e olha para os teus alunos e fala assim, muitos não me entenderão, mas eu vou me entregar o melhor de mim e meu trabalho, independente se vai ser uma plateia de se eu vou sair devendo ou se não, esse é o teu trabalho. Isso te diferencia de alguém que fala assim, não vou fazer isso não porque não estão me pagando. Os meus maiores crescimentos... Na verdade, a gente só fez isso na vida inteira. Exatamente, a minha vida inteira. Eu falo hoje que a gente tem bastante aluno, né? Hoje que eu tenho bastante aluno, eu falo assim, olha, quando eu fiz educação física, eu não fiz pra ganhar dinheiro. Senão eu faria outro curso. Vocês estão entendendo? Sim. Então, assim, exemplo para sensibilizar. Processo, trabalho e prática. Não tem jeito. Agora, o que você vai fazer? Quantos vão vir junto com você? Poucos. Poucos vão vir. Agora, isso é uma progressão geométrica. A sua função no mundo, se você hoje tirar 2 pessoas desse limbo existencial, entendeu? Você já pode olhar, agradecer a Deus e falar que você já fez. A história da CWB, ela é muito isso, né? Porque, assim, a gente bateu muito de frente com isso, né? Porque as pessoas vinham para os cursos querendo educativo, né? Porque era o que estava sendo vendido. E ainda é, na verdade, né? E assim, a gente foi, não vai ser assim, né? E hoje a gente colhe os frutos daquelas poucas pessoas que realmente entenderam a ideia. Isso é engraçado, né? E aí, essas pessoas hoje são muitas pessoas. É engraçado isso. É um trabalho de formiguinha que cresce, eu falo com a Marcela, eu falo assim, cara, se eu tivesse cedido no começo... Tava lascado. O Brasil não estaria onde ele está. Vamos entender. Olha só, vamos entender o modéstia. seguinte, olha só, deixa rapidinho, porque olha quanta coisa é. Olha só, o aluno chega para você e fala assim, eu quero isso. Quando você tenta caber no aluno uma coisa que você tem domínio do que é, você já se desapropriou de você mesmo. Você já é uma outra pessoa, aquela pessoa que o aluno seu quer que você seja. Ser você já é muito difícil. Ser uma outra pessoa é quase que impossível. O que o aluno vai fazer? Ele vai curtir no começo, porque o sensorial está rodando. Quando o sensorial vira monótono, ele vai falar mal de quem? Ele vai chegar e vai falar assim, você não me entregou isso. Você não me serve mais. Por que você não serve mais? Porque é muito momentânea. Pois é, né? E o que acontece? O problema porque ele não está mais satisfeito. O problema é o seguinte, que quando você tenta ser alguém e não consegue, ele tem razão no que ele fala. Agora, quando você é alguém que você é e ele fala de você, ele só vai poder falar do que realmente incomodou do que você é. Entendeu? Então, por exemplo, eu na minha vida, eu sempre fui aberto à realidade, mas nunca abri mão do que eu achei que era essencial. Valores meus que eram inegociáveis. O meu espaço, eu costumo falar que assim, eu trabalhei com circo um tempo, o meu espaço às vezes tinha 10 pessoas no meu espaço, eu falava, como é que eu vou pagar isso? Eu ia pra festa de noite, andar de perna de pau, jogar malabares, para pagar o meu espaço. Entendeu? Hoje, por exemplo, a gente está com uma empresa de cursos esgotados. Entende? Então, assim, se eu realmente, assim, se a gente ouvir, né, isso é uma dica, cara. Quando tu tem uma intuição boa, nunca vai pela cabeça dos outros, sabe? Nunca vai pela cabeça dos outros. Porque, assim, duro. Exatamente, vai o trabalho... Vai tomar algumas pancadas, vai passar uns 10 anos, 15 anos. E aí aquela coisa... Mas vai chegar lá. Deixa eu só afunilar nele ali, porque senão fica um papo muito filosófico, né? Então, o que acontece? Mas você vê como é que é isso que interessa, gente? É isso que devia estar interessando. Ela acredita. É isso que muda. É isso que é aquela chama que transforma, né? Exatamente. Comprovado. Exatamente. Dá certo, né? A intuição é um pensamento que não precisa ser pensado. E depois que eu boto na cabeça, não tem como tirar mais não. Exatamente. Então, assim, segue isso, cara, entendeu? Segue isso com bons valores. Porque o que acontece? Pode ser que demore? Pode. Entendeu? Vai demorar. Vai demorar. Eu costumo falar com o pessoal lá, né? O pessoal mas chega... nada que é bom vem fácil. Não vem fácil. Não vem fácil. A ideia do sacrifício é isso. Sabe onde vem a palavra sacrifício? De uma coisa chamada sacro ofício. Sacro de divino. Mesmo quem não for cristão, imagina o divino como sendo, assim, a realidade íntima da natureza. O que há de mais essencial, que é a nossa natureza. Então, assim, se você hoje tem o ofício
de quê? De extrair a realidade da natureza e você se congregar a ela, ou seja, não bater de frente com ela, mas ir junto com ela, esse é o sacro ofício. Então, eu como aluna, eu penso assim, que a ginástica é muito você conseguir mentalizar o movimento, entender ele primeiro, para depois colocar em prática. E para isso acontecer bem, o professor que está explicando, ele tem que saber descrever com palavras, de forma que você consiga visualizar aquilo, demonstrar, assim, bem, né, o exercício. Então, isso às vezes são habilidades que o professor não aprende na faculdade, que ele às vezes precisa fazer um curso de storytelling, de oratória, porque ele tem dificuldade para se comunicar, ou às vezes até de mímica, enfim. Coisas que às vezes ele não tem naturalmente, e se ele tiver aquela habilidade bem desenvolvida, ele vai ser um coach muito melhor. Eu queria saber, na opinião de vocês, o que vocês acham que seriam habilidades que às vezes não são muito óbvias, mas que seriam muito importantes para um coach alcançar a sua excelência? Olha, eu acho que eu posso falar assim, brevemente, do que vem à mente. Eu acho que o trabalho com criança, ele te ajuda muito nesse processo. Eu sempre vejo, né, professores que têm essa facilidade de falar bem, são professores geralmente que têm uma boa relação com crianças, conseguem essa comunicação mais fácil, né? Porque a gente entende que, por exemplo, eu quero corrigir a escápula da criança. Não vou falar, olha, sua escápula está desencaixada. A gente não pode ter esse tipo de discurso. O seu quadril não está em retroversão, querido, por favor. Não posso falar dessa forma, né? Então, a gente acaba criando artifícios, até materiais, para que aquela comunicação seja efetiva, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho com criança, e a gente pode depois até falar do Kids, né, seguindo essa linha de raciocínio, ele é essencial nesse processo, assim, ao meu ver, porque ele te coloca numa situação que você está com um serzinho, muitas vezes, muito pequeno, que não consegue entender e te estimula a cada vez mais se fazer entender. Então, eu acho que esse trabalho com criança, ele é excepcional. Porque eu vejo muito isso dos adultos, né? Até falo com o Felipe, né? Não, mas, sua escápula tá não sei o que e tal. Às vezes o aluno não sabe o que é escápula. A linguagem da criança. O que pra gente é algo muito comum, às vezes o seu aluno, mesmo que ele tenha 20, 30 anos, 40, ele não tem essa percepção. Nem a percepção corporal, né? Nem esse conhecimento mais técnico, né? Então, assim, eu acho que esse trabalho com criança, assim, ao meu ver, assim, ele é muito importante para te estimular, assim, nesse sentido de comunicação. Não sei o que o Felipe acha. Não, eu acho isso também. Eu acho que, assim, eu costumo falar que todo treinador, o cara que realmente quer trabalhar com rendimento, tem que trabalhar com rendimento com criança primeiro. Entendeu? Para ele entender essas demandas. Eu acho que, assim, é aquilo, né? O saber falar, né? É uma coisa importante. A ideia metodológica do toque, entendeu? Na ginástica faz todo um sentido outro. A questão, assim, de saber mostrar, né, como ela falou ali, né, então é muito importante também, porque, assim, a gente tem um aprendizado que ela pode ser mais auditivo, um aluno pode ser mais visual, entendeu? Então, assim, eu acho que o cara tem que ter essa bagagem aí, mas eu acho que a organização é fundamental. Metodologia e sistematização. O cara, ele tem que entender, assim, o que hoje esse meu grupo é capaz de desenvolver. O que eu vejo, a maioria dos alunos, dos professores hoje, dos coaches, entrando numa aula com conteúdo, vou dar skill tal. Aí pega uma atividade que tem a ver com aquilo ali, bota porque a atividade tem a ver com aquilo ali e tenta caber nos alunos. É isso. Ou seja, é um procedimento que ele já, a priori, início, ele já está errado. Por quê? Ele não tem nada a ver com a linha do desenvolvimento. Por exemplo, vou dar aula para vocês dois hoje. Eu tenho mais ou menos que identificar onde ela está, onde você está. O que eu vou conseguir sensibilizar vocês com a tarefa? Essa tarefa tem que ser possível de aquisição de vocês no sentido de começar. E depois as adaptações são os pequenos ajustes para a potência, senão ela tem que engolir isso. Tá entendendo? Então é isso. Então acho que essa zona de estímulo é que o professor às vezes não aprende. E junto com a zona de estímulo vem a sua capacidade prática de operacionar o estímulo, que é o quê? Eu já configurei. Agora eu tenho que saber chegar para você falar, utilizar das situações do grupo para chegar e falar assim, não, como é que eu vou motivar essa menina aqui a fazer? Né? Então, por exemplo, muitas vezes assim, eu estava trabalhando às vezes com uma menina e estava dando, por exemplo, um movimento para ela. E sabe aquela menina que fala assim, putz, cara, isso aqui vai pegar o movimento. Aí o que acontece? E aí, geralmente, as outras meninas no grupo, elas sentem, né? Isso é claro, sentem quando você está muito predisponível para uma outra pessoa. E não tem jeito, o treinador, ele muito assim, ele acaba que isso acontece com a gente vai,
né? E assim, às vezes a gente olha para uma menina, né, e fala, poxa, essa menina aqui, vou desenvolver esse exercício com ela. Não é que não está priorizando as outras, mas você está vendo um exercício para ela, né? Aí o que acontece? Às vezes aquela menina fica assim, tipo assim, não tô querendo fazer não. Aí você faz o seu. E aí às vezes eu chegava e falava assim, não, fala o seguinte, vou chamar fulano aqui pra gente fazer. É aquele brinquedo, aquela criança que brinca com o brinquedo aqui, ó, tem 50 brinquedos, ela tá brincando aqui com esse brinquedo, mas esse daqui ela não tá brincando. Aí chegou outra criança que quer pegar esse brinquedo aqui. Ela vai. Aí o que acontece? Ela falou, não, eu quero isso. Então assim, essa capacidade do profissional também, saber motivar, pegar esses gatilhos e transformar, ver as atividades, eu acho que aí realmente é uma coisa chamada know-how, né? É experiência, exatamente. É experiência. Isso, olha, assim, isso não se ensina, se aprende. Difícil, é complicado. Eu acho que esse trabalho com criança, ele é importante porque ele meio que te tira da zona de conforto, né? Porque, assim, trabalho com criança é totalmente diferente do que o trabalho com adulto, né? O adulto, você chega lá, você pode falar normal. Criança, ela te pede mais, né? Te pede mais entrega, né? A gente fala muito do corpo do professor, né? Ele precisa entrar ali de todas as formas. Ele não está blindado, né? Exatamente. Para dar conta daquele desenvolvimento. Aproveitando esse gancho, fale mais sobre a questão do curso do Kids, que acho que começou no passado, foi isso? Em 2022? Sim, a primeira edição. Foi primeira edição, né? Foi. Como eu sei que tem a demanda dos pais em relação a essa questão de ter as crianças se mexendo, mas óbvio que se precisa de um estudo, até porque tem a questão das idades e identificar o que é que eles precisam. Como é que surgiu? E eu acredito que eu tenho certeza que não foi fácil fazer isso. Não. O Kids, assim, é o curso que eu achei que seria mais fácil de fazer, né? A gente passou alguns anos aí, né? O Kids foi um curso que eu achei que era mais fácil de fazer, porque assim, o que a gente, basicamente, a gente faz. Mas depois eu descobri que não era isso, né? Porque assim, o que era o Kids, né? Ele não era exatamente o que a gente faz, o que é ginástica, o que a gente faz em ginástica, né? Desporto, né? Ginástica não é desporto, ginástica. Se fosse ginástica, era o que a gente já fazia. Agora, e aí o Kids, assim, eu peguei vários exemplos do mundo inteiro, né, de pessoas que trabalham também com Kids, né, para ter uma referência do que estava acontecendo, né, de como é que estavam entendendo essa ideia do que era criança, porque o Kids hoje é um Kids dentro do CROIS. A gente tem que entender isso, não é um Kids assim, não é uma atividade para criança, né, de escola, ela está dentro do CROIS. Então, por exemplo, você hoje botou tua filha lá, sei lá, num Kids, você está pensando que ela vai fazer uma atividade para criança, mas que está linkada ao desenvolvimento do CROIS. Eu acho que todo pai pensa assim, sim, tem essa ideia básica. É a base, né, do esporte Seria uma base do esporte crossfit, exatamente isso. Então, assim, a gente sabe como é que isso aí se daria, mas, para fazer foi a coisa mais complicada. Por quê? Porque ele foi montado em 3 pilares. Vou falar rapidinho para você entender. Ele foi montado no pilar, né? A gente tinha que entender o pilar comercial dele. Porque, assim, vamos lá, o pilar comercial é o quê? É o pilar de entender como aquelas crianças entrariam e teriam uma aderência à atividade física. Que isso é uma coisa importante também. A gente identificar a atividade física, né, como uma cultura corporal, ou seja, né, ofertar o CROIS hoje como já um mecanismo da nossa cultura corporal para a criança e também um fator de quê? De qualidade de vida. Né? Então a gente vê hoje crianças obesas, crianças diabéticas, crianças, né, com doença arterial coronariana, esses três fatores de risco, um puxa o outro. Exatamente. Fora as questões motoras e outra coisa, a gente vai puxando questões psicossociais, né? Crianças altamente medicadas, com pouca idade. Então, vocês devem observar isso também. O panorama no sentido de qualidade de vida é muito grande. Então, assim, eu via que a aderência da criança ao mínimo essencial para a qualidade de vida na atividade física era fundamental. Então, a gente teve que fazer esse trabalho para entender como é que fazia isso. Isso se transforma num comercial. Como é que o lúdico está aí? Para não ser uma atividade... Tem que ter o lúdico. Exatamente, tem que ter o lúdico. Mas, tipo assim, o lúdico é um problema também, porque o lúdico é aquele sensorial, que uma hora você para de brincar com esse brinquedo. E o que acontece? O problema do lúdico é assim, é que às vezes é um lugar do nada. É um lugar de nada, né? É um lugar que não significa mais, que não dá mais sentido. Quando você tem isso, a criança tem evasão. É aquela aula que é maneira demais, mas a criança já não vai mais fazer. Entendeu? Porque é aquela questão do próprio adulto que a gente falou, né? Satura rápido, né? Quando você trabalha ali só nas questões sensoriais, satura rápido. Tá aí agora.
Né? Como é que você vai me estimular a partir de agora, né? E aí, assim, a gente tem que pensar nessa questão, por exemplo, você abre um box lá, você quer dar um kit, você tem que ter, você está pagando o professor, você tem que ter um comercial. Como é que é isso aí? Como é que é esse fator de qualidade de vida para a criança? Como é que a gente tem uma aderência da criança na atividade, a partir também do lúdico, não desprezando essa dimensão sensorial, mas essa dimensão sensorial, ela tem que estar ligada a uma produção de sentido para a criança maturar e ela, vamos dizer assim, ter aderência à atividade física, ser um adulto não sedentário. Então, isso foi uma coisa que a gente pensou. Sim. Aí, de um outro polo, a gente tinha pensado no desenvolvimento infantil. Porque, assim, a gente não pode pensar só nisso, em qualidade de vida. Tem que pensar que essa criança é uma criança que a gente está fazendo uma base. Então, tem que respeitar todas as leis do desenvolvimento. Sim. Então, como é que a gente vai fazer atividades para ela sair desses portais, dessas passagens de desenvolvimento, né? Tanto motor, aí a gente tem um mapa motor, um mapa de desenvolvimento afetivo. Como é que funciona isso? E não desprezando também o quê? A parte metodológica do esporte ginástico aplicada ao quê? Aplicado ao cross. O que seria a base metodológica esportiva aplicada ao cross? Que essa criança também tem que estar inserida nesses conteúdos. Então, assim, eu vou falar para vocês, é um curso assim, que eu fiz ele, até hoje eu não fico satisfeito com ele. Porque é um curso que eu olho assim, eu falo assim, cara, eu não... Assim, tá faltando o essencial, o pouco é muito e muito essencial. Então eu falo que o Kids podia ser tipo level. Eu falei com ela assim, o Kids podia ser Kids Level 1. Kids Level 2, porque não tem, absolutamente dá para fazer isso. É muito conteúdo. E o professor precisa dessa base, primeiro, do que você falou, da parte do desenvolvimento infantil, como é que essa criança ela se estrutura, como é que ela se relaciona com o mundo, o que é o esporte na vida dela. Então, assim, só aqui já é muito conteúdo. Só o desenvolvimento infantil já é um mundo, né? E depois a parte metodológica, né? Da parte dos exercícios, como é que você vai aplicar. Exatamente. Outra coisa que é fundamental, como todos os nossos cursos são, como é que você aplica isso na prática. Exatamente. E a criança também, cada idade é uma criança completamente Exatamente. Diferente. Cada fase dessa é um mundo. Exatamente. E como vocês estão desenvolvendo e treinando os treinadores, né? Que é o curso que está tendo agora, eles precisam de um tempo para assimilar aquilo, treinar. Exatamente. E acredito que voltar para aprimorar mais ainda. Por isso é interessante a parte do nível 1 e o nível 2. Acho que foi até a janela que tu conversou pra gente. Aprendam, se dediquem, coloquem em prática. E depois não adianta fazer o level 1 e fazer o level 2 logo em seguida. Não. Certo? Falamos agora do curso de 2022 que foi lançado, mas eu quero saber o que é que vem em 2024. Só então, sai daqui sem falar. Exatamente. Bora, Primeira mão, né? É novo. Então, olha, vamos entender assim, o que a gente tem assim, por exemplo, o Level 1 que eu falo para todo mundo é o curso que é o entroncamento de toda a metodologia, né? Se eu for fazer Kids, se a gente for lançar Teens, se a gente for lançar qualquer coisa hoje, o Level 1, ele é a base. É tipo assim, se você entender o Level 1, você compreende... É como se eu tivesse uma alfabetização. Se eu estivesse se alfabetizando para toda a linguagem do que vai vir, do múltiplo. Então, assim, o Level 1 foi o que vocês fizeram, né? Esse é o essencial. O alvo do Level 1 é professores e estudantes de educação física, isso. Atletas também? Ou atletas também então, podem fazer. A gente não coloca nenhum pré-requisito, né, para o Level 1. Mas geralmente o público-alvo... Temos muitos atletas que fazem parte, praticantes mais interessados, né? Então, são aqueles praticantes mais dedicados, que querem saber a metodologia, técnica, não só praticar. Então, são pessoas que podem fazer, mas, assim, o público-alvo realmente são profissionais, estagiários. Eu acredito que a parte do atleta é mais aquele que trabalha a planilha de competição sozinho. Sim, E ele precisa entender. São poucos que são interessados, mas os interessados que quiserem aprender são bem-vindos. Curva, tem que Exatamente. Esse é o Level 1, é aquele curso que é assim, um entroncamento. O Level 2, como eu falei com você, é a continuação. A ideia do Level é uma continuação, né? Level 2 é aquele curso, né? É aquele curso que a gente, depois de 4, 6 meses você estudando, desenvolvendo, você pode vir fazer ele. Que é aquele curso que, assim, é um intermediário, né? O Level 1 é um bom iniciante, né? E, assim, muita coisa. E você vê como é que... Né, é um iniciante que vai durar para sempre. É um iniciante Aquele conhecimento e outra coisa, a nossa metodologia não tem essa coisa assim de... É o que eu falo para meus alunos, por exemplo, na minha formação, daqui a pouco eu vou falar da formação mais extensa, eles perguntam para mim assim, o que a gente vai estudar? Parece que é sempre uma coisa nova. Diferente, né? Aí eu falei assim, não, mas por que tinha que ser uma coisa nova? Eu falei, gente, novo é quando você aprende no antigo alguma coisa que você ainda não viu. Não. Pegou? Novo é quando você aprende no antigo alguma coisa que você ainda não viu. Né? Você está lá no jiu-jitsu, lá, você vai treinar uma posição durante anos, chega uma hora que você fala assim, cara, eu percebi um negócio aqui. É isso que é o novo.
Entendeu como é que é? Achei uma brecha aqui. Exatamente, é aqui. Então, por isso. Então, assim, a ideia é toda essa. Então, assim, o level 2, ele é um intermediário. O que é esse intermediário, cara? Você vai chegar lá e vai dar continuidade de tudo. Claro, você vai ver coisas, conteúdos, outros vai. Mas a essência é a mesma. Entendeu? A gente tem um projeto para lançar um level 3, mas ainda não está para acabar essa tríade do iniciante, do intermediário e um possível avançado, né, na metodologia. Porque a ideia do level é o quê? Não é nem a multiplicidade dos elementos. Apesar de se você fizer meu level 1 lá, você treinar, daqui a pouco você está fazendo tudo, você sabe disso. Mas o que acontece? É você ter a essência do que é assim, fundamental para realizar todos os elementos. Entendeu? A gente não se concentra em muita coisa, a gente se concentra em pouca coisa que dá para fazer muito. A verdade é essa. É o programa sistemático. O que vai acontecer? No level 2, você dá um salto quantitativo absurdo. Porque a tua qualidade, ela refina, você faz assim, ó, você vai lá para cima. Aí esse é um curso um pouco mais, assim, que eu digo assim, ele é mais tranquilo, né, Marcela, no âmbito de você entender, porque assim, se você estudou, você já sabe a linguagem que é difícil, né, no 1, mas assim, e depois é só um caminhar, entende? Agora, hoje a gente tem a nossa formação mais completa, porque você viu aqui, a gente está aqui no podcast aqui, a gente falou de muito pouquinha coisa e, cara, a gente falou de muita coisa, né? Então, assim, os meus alunos, eles exigiam isso de mim. Eles falavam assim, cara, você tem que fazer o seguinte, você tem que escrever um livro, né? Eu tô escrevendo. Né? Aí eles falam assim pra mim assim, né, Marcela? Você tem que fazer uma formação mais extensa. Aí eu fiz a academia de treinadores, né? Porque a ideia era pegar os treinadores, fazer uma academia, né? Ou seja, de botar a formação mais extensa da CWV. Que é o projeto para 2020. Na verdade, já tem bastante tempo a academia, né? Tem aí 4 turmas formadas. São 4 turmas formadas já. 1 ano e meio de formação, já são 4 turmas formadas e é anual, né? Aí, 2024, a gente já vai ter outra turma. Então, assim, é porque os nossos projetos, a gente muitas das vezes, a gente não divulga, né, Marcela, muito assim. A academia é um produto que a gente não divulga muito, porque é um produto que você tem que ter o level 1. Então é um produto muito fechado. Mais interno, né? Pra galera. Eu não vou chegar assim e falar, fazer uma divulgação muito grande e você não ter o level 1. Se você tiver o level 1, se você realmente gostou, fala assim, ó, só venha se você gostou e você é um cara interessado para estudar. Aí eu vou falar um pouquinho de como é que basicamente ela funciona, né? Então a gente tem na academia assim, o que é academia basicamente? A academia é um estudo, né? É um estudo do desenvolvimento, vamos dizer assim, atlético, tá? Claro que a gente foca no trabalho ginástico, né? Mas a academia, ela é o quê? Ela é a academia, primeira coisa, ela é composta pelos professores que a gente julga que resgatam essa ideia de uma educação potente, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem os nossos professores hoje, né? A gente tem professores só que, por exemplo, já tem, sei lá, pelo menos 15, 20 anos de treino, pessoas que já são reconhecidas, pessoas que medalhistas olímpicos, enfim, pessoas que tem uma ideia do treino diferente. Isso é muito legal. Porque isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, até com a nossa metodologia, né? Se você não conseguir ter uma ideia, se você não conseguir ver alguma coisa ali, não é legal. Então, assim, todas as nossas pessoas hoje têm uma ideia. Se você conversar hoje com o Dudu, ele vai te falar, né, sobre coisas do levantamento, sobre o que ele tem uma ideia do que é levantamento, né? O Paulinho, que está entrando agora também, que é do Remo Olímpico. Então, assim, a galera é uma galera que, assim, tem muitos anos de experiência, muita bagagem, tem uma ideia boa. E outra coisa, todos eles fazem a nossa metodologia, que a metodologia é o quê? Você começa com uma boa ideia, tá? Você tem que ser aquele profissional que viu alguma coisa ali diferente, tá? Aí depois você pega aquilo ali, você vai chegar aqui, vai pegar essa caneta aqui, ó, como é que escreve isso? A gente brinca, né, que a gente fazia muito isso. Como é que escreve essa ideia? E depois que você escreve essa ideia, você tem que fazer o quê? Você tem que dar conta de materializar ela. Então, são 3 níveis de desenvolvimento, né? Você aprender uma boa ideia, você conseguir estruturar ela, organizar na escrita essa linguagem, e você conseguir o quê? Como é que faz isso aqui na prática? Que é o que o professor precisa. O professor precisa de alguma coisa que seja um conhecimento realmente assim sólido, não sejam invenções doidas, alguma coisa que tenha uma potência e consiga realizar. A gente observou isso na educação, que isso é o que basicamente falta muito no mercado, né? Ou você estuda pra caramba, mas e aí? Não faz nada. Ou você faz muita coisa e não tem propriedade de fazer. Então, assim, a academia treinador, assim, não é que ela funcione assim 100%, né? Porque essa é a nossa ideia, né?
A gente tenta fazer ela, a cada edição, a gente tenta melhorar isso, os nossos ideais, né? Então, a gente tenta fazer isso. Então, todos os nossos professores hoje são esses professores. São professores old school, são a galera que já tem muitos anos de treino, vem. E o que eu falo para eles, o que é mais maneiro não é o conteúdo da academia. O que é mais legal é você estar com esse cara durante, sei lá, 48 horas ali, almoçando com ele, jantando com ele, né? Que a gente faz isso com a galera lá às vezes, né? Então, assim, fazendo uma prática com ele, conversando com ele, são os mecanismos sutis da aprendizagem que você não aprende na educação, né? na parte formal. Então, isso, ali, né? Exatamente. Então, isso é a ideia da academia, né? Porque o que é a potência da academia? É isso. Né? Então, assim, para quem é academia? É para quem gosta de estudar. É para quem, assim, por exemplo, quer estar com as pessoas que fizeram alguma coisa, né? Que tem alguma coisa para ensinar, né, Marcela? Então, é isso. Agora, vamos entender uma coisa assim. Como é que funciona a academia, né? A minha primeira versão foi uma academia muito extensa. Foram 12 encontros. Uma vez por mês. Uma vez por mês. Cara, isso ficava... Imagina você que aqui do Piauí 12 vezes lá. Aquilo que a gente tá conversando. A academia ficava muito... sustentável. Muito cara no sentido de passagem, cara. Não ficava cara a academia. A academia, ela ficava assim... Ela ficava... Cara, no termo de passagem, ficava um negócio... né? O que acontece? Então, assim, o que a gente facilitou? A gente fez 6 encontros. São 2, 2 e 2. Tá? Então, isso já foi uma facilitação que a gente já fez. Essa academia, ela tem uma facilitação maior. A gente está fazendo o seguinte, no primeiro bloco, são blocos semipresenciais. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem toda uma parte online que você estuda, ou seja, toda essa aula teórica, ela é online. Toda essa parte prática, ela é presencial. Você precisa ir lá, tá? Uma vez para você fazer o trabalho. Entendeu? Então, isso daqui, esse conjunto entre aulas online e aula presencial, ela é um bloco. É o primeiro bloco, tá? Depois a gente vai ter mais 2 blocos. Então, o primeiro bloco geralmente é o bloco de corpo, o segundo corpo é o bloco de movimento e o terceiro é o bloco de iniciação à performance. Ou seja, é tudo que o movimento se liga à performance. Entendeu? Então, assim, você, na verdade, o tempo entre ela é de 4 a 6 meses. Entre cada encontro, ela demora mais ou menos 1 ano e meio, dependendo da turma, né? Tem turma que a gente vai fazendo esse controle ainda mais rápido, tem turma que a gente afasta um pouco, até porque a ideia é o estudo, é a prática. É a aplicação. É a aplicação. Então, assim, eu falo com o pessoal que não é uma coisa engessada. Não dá para ser, né, Marcelo, uma coisa engessada. E basicamente é isso. A gente tem um grupo, né? A Marcela vai falar mais aí de como é que funciona. Tem um grupo aí. Então, a gente, turma de 2024, né? A gente está atendendo uma demanda do público. E aí conseguimos fazer esse modelo semipresencial. É uma coisa que vai ajudar bastante para quem é de fora. E tem que ter o Level 1, né? Da CWB, é um pré-requisito. E aí a gente já colocou lá nos grupos do Level 1, né? Hoje o grupo pré-inscrições da Academia de Treinadores tem mais de 200 aí... integrantes para poucas vagas, né? A gente não tem certeza ainda quantas vagas a gente vai abrir para o ano de 2024, mas quem tiver interesse tem que ter o Level 1, né? E aí já vai entrar no grupo. Nesse grupo a gente vai fazer algumas ações, né? Para o pessoal conhecer a Academia de Treinadores. Então a gente vai fazer algumas lives, né? Com o Felipe, 100% gratuita para quem é da comunidade CWB, né? Que já está lá no grupo. E para o pessoal ter uma ideia, né? Ter um gostinho ali de que vai aprender na academia. Então vai ser bem legal. Essas ações vão acontecer antes do período de inscrições. Como se fosse uma mini academia assim, para a galera entender o que tentar pegar o sentido. Para ver se realmente quer aquilo, né? Porque assim, é um curso extenso, é um curso que realmente para quem quer estudar, para quem quer se aprofundar. Então, assim, é importante também que a gente se preocupou muito com isso, né? De quem esteja na academia, né? Esteja ali realmente para fazer a diferença, para absorver tudo aquilo ali e se entregar. Né? Então vai ser bem legal. Isso é uma coisa legal também, que a Marcela falou, é assim, o feedback que a gente tem, né? Porque todos os nossos treinadores que são CWB, formados hoje, assim, a gente observa que eles, assim, são em termos referências. São posicionados no mercado, eles têm uma posição no mercado, eles mudaram assim, o padrão de vida. Quem não tem seu boxe hoje, só trabalha com ginástica, às vezes só... Então, assim, tem uma coisa, assim, bacana. Isso deixa a gente muito feliz, porque não é só estudo, né? É uma coisa que eles estão conseguindo aplicar. Aplicar o estudo, né? Em termos de prática e de profissão. Estamos encerrando o nosso podcast. Queria agradecer a presença do Felipe e da Marcela. Obrigada, da CWB. gente. Foi um prazer. Esperamos que vocês voltem mais vezes para Teresina, para outros cursos. Com certeza. Estaremos aí em breve, né? É isso aí. Queria agradecer aí a galera aí da Atena aí e falar que essa foi a primeira de muitas vezes aqui, hein?
Obrigada a vocês que nos acompanharam até agora e aproveitem para se inscrever no nosso canal do podcast do CrossFit Athena.